as principais barreiras que você entende assim? Quais as principais dificuldades que nós temos para o veículo elétrico ter sucesso? Ou você encara já essa onda como uma onda de sucesso? E quais quais as principais barreiras e quais os principais benefícios com relação ao carro elétrico? Ou você acha que vai ser mais uma onda e daqui a pouco essa onda vai reduzir, vai diminuir, os custos de manutenção, os custos com profissionais, algo nesse sentido vai começar a reduzir essa onda que está acontecendo com o carro elétrico? E a sustentabilidade não vai ser suficiente para manter esse nível de crescimento? Show de bola, é uma ótima pergunta. E existem sim desafios, né? Como em qualquer tecnologia, qualquer implementação de tecnologia tem os seus desafios. E realmente o carro elétrico ele não é uma tecnologia recente, né? O motor elétrico ele é uma descoberta, uma invenção já antiga. Mas eu acho que o primeiro de todos os desafios é o medo, né? Das empresas de adotar uma nova tecnologia, uma nova ideologia na sua empresa e, de fato, trazer esses veículos elétricos para a sua frota. Um medo de algo novo que é natural, né? Portanto, o medo, ele até certo ponto, ele é uma medida de proteção e, quando em excesso, ele já te limita. Você deixa de aderir e ter outras oportunidades. Então, quando a gente fala sobre desafios de carros elétricos, além do medo, a gente tem a questão também da implementação desses veículos, né? Você trocar uma frota completa de veículos, 1.000, 2.000, 3.000 veículos. O valor é uma barreira. O valor é uma barreira por todos os veículos elétricos, também exige bastante planejamento, né? Como tudo na vida. Mas a questão que mais preocupa as pessoas é a questão da autonomia do veículo e o carregamento. A autonomia, quantos quilômetros ele vai alcançar, se ele tem 200 km de autonomia, 300 km de autonomia, e quando ele descarregar, aonde é que eu vou carregar esse carro? São os principais medos que existem. Eu vou ter um eletroposto para fazer um abastecimento, vou ficar parado na rua, vou precisar chamar um reboque, vou precisar cancelar a minha viagem. Então, esse é um medo principal que as pessoas têm. Porém, existem avanços, sim, né, com relação a esse sentido. Mais para frente, a gente vai estar falando sobre eles. Mas eu gosto bastante de lembrar de uma frase que o físico Albert Einstein falou, que em toda dificuldade encontra-se uma oportunidade. E o carro elétrico, o veículo elétrico, ele traz essa oportunidade de você ter uma economia a mais, uma manutenção menor em comparação com o carro a combustão, de você ter um veículo sustentável e que faz bem ao meio ambiente. Precisamos solucionar alguns problemas, sim, mas ele traz essa oportunidade em meio às suas dificuldades. Já o veículo a combustão, ele não traz, porque ele é derivado de uma fonte de combustível fóssil, como falamos, e dentro disso você não tem oportunidade de solucionar esse problema. Então avança sim, claro, a passos lentos aqui no Brasil. A gente tem uma tecnologia que está sendo ainda difundida, descoberta por muitos agora, apesar de existir há bastante tempo, mas traz sim suas oportunidades, apesar dos desafios. Eu estou vendo que ele é um entusiasta, né, do carro elétrico. Eu sou a favor. Eu sei. Eu sou um pouco mais cético do que você com relação ao carro elétrico. Lógico que eu acredito sim que o carro elétrico tem um espaço, tem um espaço dele, ele vai conquistar o espaço dele, mas existem muitas barreiras de entrada que eu consigo enxergar. Por exemplo, não só a questão da autonomia do carro, mas também a disponibilidade. Uma coisa é você ter o seu veículo com uma autonomia de 400 km, um carro a combustão, 400, 500 km, e você chegar num posto, abastecer em 10 minutos e ter mais uma autonomia logo em seguida, de mais 400, 500 km. Outra coisa é você ter um carro elétrico que você vai ter uma autonomia de 200, 300. Vamos lá, colocar 400 km de autonomia para um carro elétrico, que eu acredito que seja muito. Mas chegar no final de uma autonomia dessa, você tem que passar 8 horas carregando. Então, eu acho que uma das principais barreiras hoje para o carro elétrico não seria nem a questão da autonomia, mas da disponibilidade do veículo. Uma vez que a maior parte do nosso transporte, seja de pessoas, seja de carga, ele é realizado através de rodovias. Então, o veículo ele precisa estar disponível, tanto para as empresas que fazem a logística, que fazem o transporte de pessoas, quanto para mim, por exemplo,
para mim, por exemplo, não seria dificuldade nenhuma ter um carro elétrico, porque eu uso o carro de forma pessoal. Mas uma pessoa que usa um carro para fazer um Uber, por exemplo, que precisa rodar ali 200, 300 quilômetros todos os dias e às vezes ele precisa rodar mais e ele está em uso extremo do veículo, sempre em engarrafamento, sempre em subidas, descidas, paradas, seguido. A autonomia que poderia ser de 400 quilômetros já reduz por conta do uso severo do veículo e isso termina trazendo uma indisponibilidade do veículo na hora de carregar o veículo.